Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui nesse espaço você pode enviar a sua dúvida ou questionamento sobre os segmentos do direito, na área do direito do consumidor, no direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito de família e sucessões e direito previdenciário. É muito fácil. Você pode enviar um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do tema do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Scaloni. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Muito obrigado, Gil. Bom dia aos telespectadores. Prazer imenso estar aqui, né? Mais uma vez. Sempre uma alegria colaborar com a nossa TVE. A alegria nossa em recebê-lo aqui e ajudar os nossos telespectadores a dirimir as suas dúvidas e os seus questionamentos na área que é a sua especialidade. Vamos para a primeira pergunta enviada pelo Celeste. Ele relata o seguinte: tem um vizinho que só incomoda nas reuniões de condomínio. Agora ele identificou na convenção um termo que estabelece a gestão de apenas 3 anos seguidos para o síndico. Acontece que a maioria dos moradores quer que o síndico continue, porque ele faz um excelente trabalho. A decisão da Assembleia pode ir contra o que estabelece a convenção? Então, o que diz o artigo 1347 do Código Civil? O síndico será eleito para o mandato de 2 anos, né? Não 3, de 2 anos, podendo ser reeleito. E o Código Civil não estabelece limites para a reeleição. Portanto, se não há outro candidato e o síndico pretende continuar, nada impede que a Assembleia o reeleja, né? O que me parece precisa ser ajustado nesta convenção deste condomínio é a adequação deste prazo do mandato de 3 para 2 anos, né? E ele ser reeleito 2 anos, a cada 2 anos, conforme determina o Código Civil, né? Mas não há limite imposto pela lei para a reeleição do síndico. Tá certo. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Irene. Aluguei uma casa com contrato de 3 anos com promessa de compra por parte do inquilino. Já faz 6 anos e ele não tem mais interesse. Não refiz o contrato. Posso pedir para que saia do imóvel? Ainda mais pergunta a Irene. Posso colocar placas de venda? Qual o prazo para ele desocupar, doutor Daniel? Então, dona Irene, o artigo 46 da Lei 8.245 estabelece o seu direito de retomar o imóvel decorrido o prazo. Veja, a lei determina que para que a senhora peça o imóvel sem que haja um motivo específico, ou seja, a chamada denúncia vazia, a senhora precisa ter um contrato de 30 meses. Como a senhora já cumpriu este contrato, seu contrato está vigorando por prazo indeterminado. Portanto, nesta hipótese, ela pode retomar o imóvel mediante simples aviso ao locatário, com 30 dias de antecedência, não é? E a partir daí, sim, retomar e poder fazer o que ela bem entende, vender para outra pessoa, enfim, tá? Basta, então, uma comunicação com 30 dias de antecedência e, a partir daí, já pode, sim, colocar as placas, pode trabalhar a venda através das imobiliárias sem nenhum problema. A minha pergunta, doutor Daniel, é o seguinte: se ela faz essa notificação, não é notificação, avisa, né, comunica ao inquilino, ela faz isso por e-mail, faz por WhatsApp, precisa algum meio formal para que ela comprove depois? Essa é uma pergunta adicional à pergunta da nossa telespectadora. Veja, se o contrato é feito através de alguma imobiliária, esta imobiliária pode, através do meio de comunicação da imobiliária com o locatário, pode utilizar o e-mail, pode utilizar a correspondência registrada, enfim, não é? Até mesmo o WhatsApp com uma notificação anexa, né?
esses mecanismos são permitidos hoje pela legislação. O importante é que o locatário seja notificado de forma inequívoca, ou seja, eu não recebi, não, que ele não possa usar esse argumento de que não recebeu. Então, tendo um e-mail com o aviso de recebimento, uma mensagem de WhatsApp com a leitura confirmada, né, da mensagem e a notificação bem clara, determinando a desocupação no prazo de 30 dias, não há nenhum problema. Pela sua experiência, doutor Daniel, isso é um fato comum, ou seja, a pessoa locar e com a intenção formal de comprar o imóvel, né? E aí uma pergunta também adicional, se feita a notificação, a comunicação, né, de desocupação e o inquilino não quiser sair, não precisa explicar muito, não deve ser fácil não explicar, não deve ser fácil a situação, né? Não, uma situação até bastante comum no nosso meio aí. Primeiro, respondendo à primeira pergunta, o contrato de locação com opção de compra. Sim, é comum, é possível fazer este contrato. Agora, recomenda-se sempre que este contrato contenha cláusulas claras, né? Ou seja, ao término da locação, qual vai ser o valor do imóvel, né? Não basta simplesmente manifestar a intenção, é preciso estabelecer as condições em que este imóvel será alienado. Então, isso é importante, né? Também é bastante comum a sua segunda pergunta, no sentido de que, se a pessoa não desocupar o imóvel, bem, nesta hipótese não há outra alternativa, temos que recorrer ao judiciário com a chamada ação de despejo, né? Mas nestes casos a tendência é de o processo ter um pouquinho mais de celeridade do que numa ação, por exemplo, de cobrança, né? Despejo por falta de pagamento. Correto. Antes de irmos para a próxima pergunta da Silvia de Porto Alegre, eu volto a lembrar a você que é possível assistir o programa de hoje e os programas anteriores de maneira confortável, no melhor momento que você optar, indo no YouTube, no canal da TVE e assistir o Consumidor em Pauta. A Silvia de Porto Alegre pergunta: gostaria de saber se é legal a imobiliária cobrar dos condôminos no boleto do condomínio R$ 6,82 de despesas de processamento mais R$ 4,70 de porte. Parabéns pelo programa. Não, nós é que agradecemos, Silvio, pela sua atenção e prestígio na audiência. Continue nos apoiando e também, né, como diz o velho ditado, propaganda é a alma do negócio. Pode falar e compartilhar com seus amigos. Então, por favor, doutor Daniel, a Silvia, nossa telespectadora aí, coloca a questão aí dos valores. A dúvida da Silvia é bastante comum e é uma dúvida pertinente. Sempre convém nós reforçarmos aqui a abusividade deste tipo de cobrança. A lei de condomínios ela é muito clara, as despesas ordinárias e extraordinárias serão rateadas entre os condôminos. Despesas com emissão de boleto, envio do boleto, envio de correspondência, essas despesas são de responsabilidade do condomínio e não do condômino, né? Portanto, deve haver lá na previsão orçamentária do condomínio uma rubrica para esta finalidade, né? Agora, ela passa a ser legal se constar do contrato de prestação de serviço da administradora esta cobrança. E claro, né, o contrato de prestação de serviço, o que é? Uma delegação das atividades do síndico, porque compete ao síndico, segundo a lei, responder ativa e passivamente pelo condomínio. O que é ativamente? Né? A cobrança, por exemplo, das mensalidades, das contribuições mensais, né? Isso é uma atribuição do síndico. O que ocorre na prática? Delega-se isso para uma imobiliária, para uma administradora de condomínios, né? Mas a lei não estabelece que simplesmente delegar esta função para a administradora autorize a administradora a cobrar despesas que são consideradas, inclusive agora recentemente pelo STJ, um recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi, determinou abusiva a cobrança de boletos e de envio de correspondências para a cobrança das cotas condominiais. Sempre tem o salvo-se, né? Salvo-se, houver previsão contratual
e este contrato estiver sido aprovado pela Assembleia de Moradores. A próxima telespectadora traz um relato e faz uma pergunta, portanto, optou por não se identificar, certamente em função do contexto. Na divisa de bens do divórcio, fiquei com um imóvel que na matrícula está registrado o contrato de compra e venda para um terceiro, que só descobri quando coloquei para vender. É meu ex-marido que deve resolver a situação? Com certeza, perceba-se aí que ela detectou a existência da promessa de compra e venda após o divórcio e, ao que consta, ela não anuiu essa transação. Né? Então, o ex-marido teria agido com um abuso, né? E, portanto, ele é responsável, né? Porque fez uma alienação sem a outorga uxória, que é a assinatura dela, né? Portanto, ele deverá responder, sim, pela essa divisão do patrimônio. Então, veja, se há outros imóveis que possam substituir este imóvel na sua partilha de bens, ele deve providenciar isso. Ou resolver a situação com o promitente comprador. Né? Supondo que este imóvel não tenha sido efetivada a venda através da escritura pública, poderá o ex-marido, então, desfazer esta promessa de compra e venda, até porque ela é nula em função da ausência da outorga uxória dela, né, que é a assinatura dela, ela não sabia da transação, então agiu de boa fé. Então, o marido, sim, deve responder por essa correção dessa partilha. O nosso telespectador Antônio, de Porto Alegre, pergunta: um morador do último andar do meu prédio quer o direito de usar a parte não construída do edifício acima do apartamento dele. Diz que pretende fazer uma churrasqueira e área de lazer com entrada apenas pelo apartamento dele. O Antônio pergunta: ele tem esse direito? Não tem não, né? Isso é como o sujeito comprar no último andar do prédio e diz, agora vou retirar o telhado, vou impermeabilizar a laje e vou ocupar esse espaço fazendo um salãozinho de festas ali, a churrasqueira. Não pode. A lei é bem clara que o terraço, o telhado são partes comuns, são áreas consideradas comuns. Tanto é, Gil, que quando há um vazamento, quando há uma infiltração no telhado, a responsabilidade pelo conserto não é do morador do último andar, é do condomínio. Né? Então, portanto, não pode não. Tá irregular essa pretensão deste morador. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Escalona. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. No programa de hoje estamos tratando do direito imobiliário, recebendo aqui o Dr. Daniel Escalona e vai responder às dúvidas e questionamentos enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então foram enviados para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Alessandra de Guaíba. Tem uma dúvida. Nosso prédio, ninguém quer se candidatar a síndico. Acaba que uma pessoa fica com essa função sempre desde que eu moro no prédio, que é estressante, pois temos que aceitar o que ele faz. Quantas vezes um síndico pode ser reeleito? Pergunta a Alessandra de Guaíba. Bem, Alessandra, assim, quando não há candidatos dentre os moradores, a lei faculta que o condomínio, a Assembleia, por decisão da Assembleia, contrate um síndico profissional. Né? Então, se não há nenhum interessado no condomínio em exercer essa função, o condomínio poderá, sim, contratar um profissional, um síndico profissional, que será um prestador de serviço do condomínio, para fazer as tarefas afeitas ao síndico. Né? Agora, no caso da tua pergunta, existe uma pessoa que se coloca à disposição e que vem sendo reeleito. Né?
Então, é mais ou menos a pergunta anterior. Pode ser reeleito por 2 anos, reeleito novamente por 2 anos, reeleito novamente por 2 anos, ad eterno. Não há nenhum impeditivo, nem na lei, nem na Constituição Federal, portanto na lei, nenhum impeditivo de reeleição do síndico ou da mesma pessoa. Para alterar essa condição, deve ser feita uma alteração na convenção, não permitindo a reeleição da mesma pessoa ad eterno, né? Então, estabelecendo que o mandato será de 2 anos, podendo ser reeleito por mais 2 e, a partir daí, necessariamente a substituição. Isso é possível, mas é necessário submeter à apreciação da Assembleia Geral. Aí tem que... Alterar a convenção. Sim, alterar a convenção, mas para alterar a convenção tem que chamar uma assembleia para propor na pauta. Propor na pauta com quórum qualificado de 2/3, né? E aí fazer a alteração. Perfeito. O nosso telespectador Pedro de Cachoeirinha coloca a seguinte questão. Um inquilino me colocou outra pessoa para morar no imóvel e está cobrando a mais por isso. Discutimos sobre isso e ele me falou que tem esse direito. Como assim? O imóvel não é dele. Ele pode fazer isso? Não pode não. Veja que o artigo 13 da Lei 8.245 estabelece que é vedado ao locatário ceder, sublocar, emprestar, enfim, né, dar destinação para o imóvel diferente daquela que é a utilização por ele próprio, pelo locatário. Só há uma exceção a essa possibilidade, a essa condição, a essa imposição legal, se o proprietário concordar, né? Então, muitas vezes a pessoa aloca, vou pegar um exemplo aqui de um estacionamento, né? Eu loco um terreno onde o meu objetivo é estabelecer ali um estacionamento com locatários mensais. É uma sublocação, né, Gil? Correto. Então, nessa hipótese, eu comunico ao proprietário, olha, eu pretendo no teu terreno, eu vou sublocar porque o meu negócio é a exploração de estacionamentos. Nessa hipótese, o proprietário dá autorização e ele pode, sim, sublocar e até faturar em cima disso, né? Como é o caso aí da pergunta do nosso telespectador. É possível desde que haja negociação prévia e autorização do locador. O locatário, por lei, conforme o artigo 13 da Lei de Locações, não pode sublocar, especialmente majorando o valor, como é o caso aí do nosso telespectador, né? Não pode. E, doutor Daniel, se nesse caso, por exemplo, quem fica a tarefa de formalizar essa situação. Por exemplo, se o contrato de locação foi feito via imobiliária, qual é a imobiliária que vai fazer o informe e se foi um contrato direto entre as duas partes. Então, só para orientar aqui o telespectador. Nos contratos, através de imobiliária, é cláusula padrão, né? Já é comum, assim, tanto que o contrato muitas vezes já vem pré-pronto, né? Alguns questionamentos na justiça, inclusive, por ser contrato de adesão, porque o contrato já vem pronto da imobiliária e o sujeito não tem muitas vezes condições de negociar, né? Mas, enfim, as imobiliárias sempre já estabelecem nos contratos a proibição da sublocação, tá? Então, quando é por imobiliária, via de regra, essa cláusula é padrão. Quando é um contrato de locação direto com o proprietário, essa condição deve ser negociada entre o proprietário e o inquilino, né? E o proprietário também, por sua vez, se não colocar esta cláusula de sublocação, não há nenhum problema, porque existe previsão expressa em lei, né? Então, a omissão do locador no contrato de locação quanto a essa cláusula, né, de sublocação, ela não é impeditivo para o exercício do direito dele de retomar o imóvel por infração contratual. Ele pode retomar o imóvel por infração contratual porque há previsão na lei de locação proibindo a sublocação, né? Então não há nenhum impeditivo quanto a isso. Há uma segurança quase que absoluta aí ao locador, né? Para finalizar ainda em relação a essa questão, doutor, o tempo para ele poder resolver essa situação. Identificou
que lá tem uma pessoa que não é a que foi feita... 30 dias. 30 dias. 30 dias. Procura Veja, um advogado? Veja, existe uma condição, uma situação que foi detectada pelo proprietário de que gera o motivo da rescisão do contrato, né? Há uma infração contratual. Sublocação é infração contratual, né? Havendo essa condição, notifica o inquilino para regularizar a situação. Não regularizando, pode recorrer ao judiciário para exigir a rescisão do contrato e a devolução ou retomada do imóvel. A próxima pergunta, que é uma pergunta com um relato, que aliás é um relato muito comum nesse período aqui de veraneio, como a gente define. A pergunta é do Pio de Torres, tá? E ele relata o seguinte: moro num condomínio de casas em Torres. Durante o ano, a coisa é tranquila, porém, com a proximidade do verão, o número de pessoas dobra, não tendo mais espaço no salão de festas, na sauna, na piscina térmica. O condomínio vira um inferno, relata o Pio de Torres. É música alta, barulho. De dezembro a março, praticamente não durmo. E aí ele pergunta: o que posso fazer? Que situação, né? E isso é realmente real, né, Gil? É verdade. A gente verifica isso em quase que todos os condomínios aí do nosso litoral, né? As pessoas saem em férias, né, e vão então para os condomínios, para suas casas no litoral, e aí extravasam, né? Aí é o som alto, é o churrasco. Mas veja, há previsão legal para essa situação, né? O Código Civil estabelece no artigo 1336 que o condômino, o morador, deve dar a destinação conforme a espécie do imóvel. Então, se é um imóvel residencial, tem que obedecer à lei do silêncio, né? É o direito de vizinhança. Então, existem mecanismos legais para a prevenção desse tipo de situação, né? Então, assim, por exemplo, a convenção do condomínio, e aí é um trabalho interno do síndico, dos moradores, estabelecerem as regras de convívio do ano todo, né? Por exemplo, a utilização da piscina, né, ou do salão de festas somente por moradores, não sendo permitido a utilização desses espaços por visitantes, por exemplo, né? Isso já limita bastante a problemática, né? Então, essas questões, Pio, devem ser resolvidas através da convenção ou do regulamento interno. E a lei prevê a aplicação de multa para quem descumprir. Então, a condição de resolver é através do regulamento interno e da convenção. Volto a lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos, seja por caso do direito imobiliário, que nós estamos tratando hoje aqui, ou o direito do consumidor, ou o direito de família e sucessões, o direito do trabalho, o direito comercial e o direito previdenciário. A próxima pergunta da Luciana de Pelotas, antes ela faz um registro que a gente fica muito honrado em recebê-lo e agradecemos profundamente, não só a você, a todos os telespectadores, mas a você, telespectadora Luciana, que nos faz um registro elogioso aí. Vamos continuar trabalhando firme aqui na TVE, no Consumidor em Pauta, para atender as expectativas. E ela diz, a Luciana: parabéns ao programa, excelente. Tiro muitas dúvidas assistindo a programação da TVE. De novo, muito obrigado, Luciana. E a pergunta dela é: quantas vezes uma pessoa pode reservar o salão de festas do condomínio por ano? Porque tem um vizinho que reserva todos os meses, às vezes mais de uma vez no mês. Isso está certo? É festa com entrada de estranhos no prédio? É muita bebedeira. O que posso fazer para resolver isso? Pergunta a nossa querida telespectadora Luciana, lá de Pelotas. Pois bem, Luciana, veja, a Lei 4.591, que é a Lei de Condomínios, ela não estabelece nenhuma limitação quanto ao uso dessas áreas de uso comum, né? Salão de festas, piscina, etc.
Então, essas questões, elas devem ser resolvidas através do regulamento interno e da convenção de condomínio, né? Então, sugere-se que muitas vezes, nestes casos, a reserva seja feita uma vez por mês, né? Uma vez a cada 3 meses, que haja uma lista de preferência. Então, por exemplo, aquele morador que não utilizou este salão no ano, possa ter o direito de utilizar e não permitir que as pessoas reservem esses espaços como se particular fosse, né? Mais de uma vez, né? Mas essas questões todas, como eu disse, não estão negativadas pela lei, portanto, a solução é através da convenção de condomínio e do regulamento interno. E essa convenção, doutor, e o regulamento interno, por exemplo, poderia estabelecer cobrança de um valor para aquelas pessoas que estão utilizando mais de uma vez no mês? Pode, não só pode estabelecer cobrança, como pode estabelecer cobrança diferenciada para aquele consumidor, para aquele morador que utiliza mais frequente. Então, a primeira cobrança 100, a segunda 200, a terceira 300, vai aumentando conforme a utilização. É possível. Tudo isso previsto na convenção ou no regulamento interno. Muito obrigado, doutor Daniel Scalona, pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Nos aguarde na próxima edição. Até lá!